continua com a gente aqui na Globo News. Seguiremos acompanhando a votação da PEC do voto impresso ao longo aqui da nossa programação, mas deve sair agora, no próximo Jornal Globo News em Pauta. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para você. Amanhã eu estou de volta. Edição das 18. Apoio Nova Fiat Toro. Quem tem, tá bem informado. Lenovo, notebook Lenovo Yoga, feito para todos nós. O programa Diálogos está de volta às telas da Globo News. Com entrevistas exclusivas, perguntas incisivas e personalidades polêmicas da vida nacional. Comigo, Mário Sérgio Pontes. Que os instrumentos são muito bons, são maravilhosos. Há 25 anos, a gente nunca desliga da política. A greve não acabou. O Brasil deverá ser governado pelo meu adversário. Senhor deputado. A política faz parte do mundo. E levar a política até você faz parte da gente. Globo News, há 25 anos. Nunca desliga. Globo News em Pauta. Apoio Vivo, vida na velocidade total com 5G mais fibra. Novo Jeep Compass agora com novo motor Turbo Flex. C6 Bank, baixe o app e aproveite um banco completo. Grupo Souza Lima, gente cuidando de gente, sempre. E-Sank, a melhor solução de gestão para o seu negócio. Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Souza Lima, uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima, gente cuidando de gente, sempre. C6 Bank, é da sua vida. Mostra o mapa para ver onde ele tá indo. Neblina, vai. Chegou o novo Jeep Compass. Assuma o controle da sua liberdade. A
Ativar modo cinema. Dentro ou fora de casa, eu vivo na velocidade total. E você? Depois que ele chegou, o desempenho foi lá no alto. No início, a gente achava que ia ser difícil de lidar. É estratégico. Você não vai acreditar, mas ele é bem flexível. É forte na análise dos indicadores para a tomada de decisões. Agora a gente tem certeza que os resultados virão. Não. Não é sobre mim, não. É sobre a Sankhya. Para estar entre os melhores, você precisa ousar. Ter um grande time e as melhores tecnologias. Você precisa ter a melhor solução de gestão para o seu negócio. Sankhya. Liberdade para evoluir. Olá, boa noite. Eu sou Marcelo Cosme e o Globo News em Pauta desta terça-feira está no ar. O plenário da Câmara dos Deputados começa a discutir imagens ao vivo, a PEC do voto impresso. A votação está prevista para acontecer ainda esta noite. No Senado, a CPI da Covid, houve um militar citado como elo entre o Ministério da Saúde e os vendedores de vacinas, mas ele não responde a todas as perguntas. A inflação de julho, hein? Tem a maior alta para o mês em 19 anos. E o Rio interrompe de novo a aplicação da primeira dose contra a Covid e por falta de vacinas mais uma vez. Chegou aquela hora de conversar, analisar, ligar os pontos e te contar o impacto que a notícia tem na tua vida. Para isso, todas as noites, a gente reúne e traz para você um time especial de comentaristas. Gerson Camarote com a gente em Brasília. Olhos voltados para o plenário da Câmara. Na pauta, o voto impresso. Isso, Marcelo, e apesar da pressão do governo e da intimidação, inclusive nas redes sociais, o Planalto não tem os votos para aprovar o voto impresso. Mônica Waldvogel faz companhia para a gente em São Paulo. No mesmo dia dessa votação, um comboio militar fez um desfile inédito na democracia brasileira pela esplanada dos ministérios. O presidente Jair Bolsonaro pretendia dar uma demonstração de força, de apoio dos militares às suas palavras golpistas, mas o desfile não impressionou ninguém, Marcelo. A Alemanha, ela dá atenção, são poucos os que fazem universidade. Universidade, na verdade, ela deveria ser para poucos. Flávio Oliveira com a gente no Rio de Janeiro. Ao defender os institutos federais, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, veio com essa: universidades para poucos. Pois é, o ministro Milton Ribeiro disse que a universidade é para poucos porque há engenheiros dirigindo carros de aplicativo. Se não há vagas de emprego, ele devia cobrar do colega da equipe econômica. E se os cursos universitários não têm qualidade, é responsabilidade dele. Marcelo. E Jorge Pontual com a gente em Nova York. Um dos principais nomes da política americana renuncia em meio a denúncias de assédio sexual. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, renunciou. Pode ser o fim de uma carreira brilhante dele na política, mas ele saiu desafiando. Pode ser que volte. Já estamos aqui, vamos te fazer companhia ao longo das próximas 2 horas, com um olho lá em Brasília, onde está sendo votado nesse momento o voto impresso. Estaremos ao longo das próximas 2 horas com você. No Em Pauta, você é sempre muito bem-vinda e muito bem-vindo também. Intervalo, jogo rápido e já estaremos de volta. Pai, filho, mal perdedor, apaixonado, melhor amigo. Em outras palavras, você. A força vem de dentro. Novo Renault Captur, com motor turbo 1.3 flex e câmbio automático de 8 velocidades. Cara de quem viu passarinho verde? Só pode ser Nervocalme. À venda em todas as farmácias do Brasil e pelo site. Nervocalme. Você bem 24 horas. Repensar, renovar, realizar. Para comprar sua casa, a Patrícia repensou e fez um consórcio Ademilar. E valeu muito a pena. Já o Bruno repensou o futuro e fez um investimento.
E agora eu tô tranquilo. A Fernanda também repensou e usou o crédito para reformar o consultório. E ficou incrível. Nós também repensamos. Agora a Demilar é a Demicon, consórcio de imóveis, consórcios de veículos leves e pesados. A Demicon, vem realizar com a gente. Bonito esse fogão aí, hein, Jorge? Ah, mas olha esse acabamento perfeito. Ideia da Vânia. Belo trabalho, Vânia. Ah, mas olha essa pintura da Fernanda, design do João, da Suzana. Renovou a cozinha, Dona Maria? Você viu? Ah, eu daria até um brigadeiro para quem fez esse fogão. Então vão ser vários brigadeiros. Da matéria-prima até o produto na prateleira, muitas pessoas de muitas indústrias colocam o seu talento. Elas são a força que valoriza o produto nacional. Indústria brasileira, a força que está em tudo. Em todas as horas, em todos os fatos, em todos os lados, de todas as formas. O jornalismo da Globo está com você. Informação é a melhor prevenção. O Davi construiu a máquina do tempo. Com esse instrumento eu acabei de ir para outra época, encontrei com outras pessoas, com outras almas, com outros espíritos. Há 25 anos a gente nunca desliga do meio ambiente. Um dos mais importantes acordos da história da humanidade. Devastadas áreas de vegetação nativa. Ecosystems are collapsing. O meio ambiente faz parte do mundo. Levar a sustentabilidade até você faz parte da gente. Globo News, há 25 anos, nunca desliga. Estamos de volta e a pauta e democracia brasileira, a PEC do voto impresso, vai ser votada a qualquer momento pelo plenário da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, que é o deputado Arthur Lira, chegou a levantar a possibilidade de adiar a pauta em uma reunião dos líderes, se os líderes preferissem assim. Mas a maioria dos parlamentares concorda e chegou a hora, então, de encerrar a discussão. Pauta para o Nilson Clava, que fala com a gente ao vivo de Brasília, está lá no Salão Verde, pertinho do plenário, e nos diz como está a situação por aí agora. Ainda estão falando os deputados contra e a favor, Nilson? Qual é a expectativa de votação, hein? Boa noite, meu amigo. Boa noite, Marcelo, meu amigo. Boa noite a você, a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Em Pauta. Sim, os parlamentares estão discursando, favoráveis, contrários, já votaram um requerimento de quebra de interstício para possibilitar o avanço dessa discussão. O governo votou contra, ou seja, o governo tentando segurar um pouco essa votação, tentando adiar um pouco a votação, indicando que não tem os votos suficientes para a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição do voto impresso. Só que o ambiente foi mudando um pouco ao longo do dia. A percepção dos líderes com os quais nós conversamos aqui no Salão Verde é a seguinte, de que não há possibilidade da aprovação, de que há uma maioria para rejeitar o voto impresso, a exemplo do que ocorreu na comissão especial, mas que a maioria talvez seja menos folgada do que eles imaginavam. Então que o governo pode chegar ali a ter 200, até 220 votos. Isso por conta de uma pressão que foi feita ao longo de todo o dia de hoje pelos governistas, pela rede social e também
por meio daquelas bancadas temáticas, a bancada evangélica atuando, a bancada também ligada mais ali ao agro. Então, houve essa articulação por parte do governo. E diante dessa percepção de alguns líderes de que a maioria pela rejeição não seria tão folgada assim, houve um outro movimento importante do próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, que colocou em prática aquilo que disse no seu pronunciamento de sexta-feira. Vocês se lembram que Arthur Lira disse que essa discussão tinha ido longe demais e que a votação do plenário seria importante para virar essa página. Então, diante dessa movimentação do governo, Arthur Lira também atuou ligando para líderes, fazendo o cálculo ali de votos e atuou no sentido de realmente acabar com essa discussão, ou seja, rejeitar essa proposta de emenda à Constituição do voto impresso. O presidente da Câmara atuando nesse sentido, o que garante ainda mais essa maioria para a rejeição do voto impresso pelo plenário da Câmara dos Deputados. E Arthur Lira já deu um recado muito claro também, de que conversou com o presidente da República na sexta-feira e disse ali para o presidente que faria o gesto de trazer a discussão a plenário, que seria um gesto para o governo, mas ao mesmo tempo queria o compromisso do presidente da República de que aceitaria esse resultado, de que não levaria à frente esse debate e de que não questionaria o resultado vindo do plenário da Câmara dos Deputados. Segundo Arthur Lira, houve compromisso por parte do presidente, mas os deputados estão curiosos para saber qual será o comportamento do presidente da República diante da votação no plenário da Câmara dos Deputados. Votação essa que deve ocorrer logo mais, na próxima hora, muito provavelmente a gente já tenha esse resultado, porque no máximo o governo vai ter mais ali um requerimento de obstrução para tentar adiar um pouco mais, prolongar esse debate, mas logo após isso deve vir a votação de mérito, porque sim, o presidente da Câmara e a maioria da Câmara dos Deputados quer ali ir nesse sentido, eles querem encerrar essa discussão, encerrar esse tema que foi utilizado pelo presidente da República para inúmeros embates públicos. Então, é esse o ponto aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Expectativa é que logo mais, Marcelo, saia esse resultado e a maioria dizendo que vai nesse sentido da rejeição da proposta. Nilson, por favor, explica para a gente o que é quebra de interstício, por favor, por mais que alguns de nós já conhecemos a expressão, para a gente até ter ideia do que significou essa derrota, primeira derrota do governo. Explica para a gente, então, vamos traduzir quebra de interstício, por favor. Claro, Marcelo, é porque quando você vota na comissão especial tem um prazo, para que essa discussão saia da comissão e seja levada para o plenário. Então, quando você quer dar celeridade, velocidade na discussão de determinada proposta aqui na Câmara, você tem que votar essa quebra de interstício para possibilitar que rapidamente um tema que estava sendo discutido na comissão especial venha à discussão no plenário. E é isso que foi feito, Há essa vontade do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que a discussão e votação no plenário da Casa seja o mais célere possível para encerrar essa discussão, até porque o Tribunal de Contas da União e o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal de Contas hoje e o Tribunal Superior Eleitoral já vem colocando muito claramente a segurança do voto na urna eletrônica, que é auditável em todas as fases do processo. Então, o presidente da Câmara quer virar essa página, assim como a maioria dos parlamentares, pelo menos esse é o clima por aqui. Depois dessa quebra de interstício, como a gente explicou, Marcelo, tem ali um kit obstrução que pode ser utilizado pelo governo, mas deve ser só um requerimento de retirada de pauta e depois o mérito dessa votação aqui no plenário da Câmara dos Deputados. E rapidinho, Marcelo, acho que em uma hora a gente já tem esse resultado. É bom esse Nilson Clava, hein? Nilson, fica de olho aí pra gente, qualquer coisa chama a gente aqui que vamos discutir nos assuntos do dia, mas temos um olho e uma câmera aberta aí com você em Brasília. Obrigado, até daqui a pouco, hein, Nilson? Vamos para o camarote, então. O Nilson explicou ali, que o texto saiu da comissão por uma vontade de Arthur Lira, foi parar no plenário, se já teve uma primeira votação que o governo queria que não acontecesse. Para quê? Para que então não fosse colocado em pauta. Fato é, camarote, o que nos mostra nesse momento é que a votação vai acontecer. E que aquela segurança que alguns parlamentares de oposição tinham que seria derrubado, eles disseram que essa segurança está perdendo força nas últimas horas por uma pressão do Palácio do Planalto, o que é natural. Vamos lá, tem vários movimentos, Marcelo. Antes de mais nada, a boa notícia do dia é que o nosso Clava, a nossa juventude, foi vacinado hoje. Depois você cobra dele essa vacina, viu? Isso é boa notícia. Fechado. Ele não me contou, camarote. Na próxima entrada ao vivo, vou dar os parabéns para o Nilson. A gente comemora todo e qualquer brasileiro vacinado.
É verdade, é verdade. Está chegando para todo mundo, isso é uma grande notícia, sim. A gente tem que comemorar toda a vacina, Marcelo. Em relação ao dia de hoje, o que é que a gente está tendo? Eu estava conversando com vários deputados ao longo dessas últimas horas e todos falam o seguinte: o governo não tem maioria, não consegue botar os 308 votos, é uma emenda à Constituição e o governo está numa situação difícil em plenário, porque é praticamente impossível. Por isso que a gente está vendo o movimento de adiar. Essa votação agora da quebra do interstício, que é o intervalo, né, que o Cláudio explicou muito bem, mostrou uma fraqueza do governo, mostrou que o governo está numa minoria da minoria. E isso, na avaliação de vários deputados, mostra o porquê que o governo está ameaçando tanto nas redes sociais, através, principalmente, dessas milícias bolsonaristas, porque tem tanta ameaça do ponto de vista de bastidores em relação a emendas, porque o governo está numa situação de grande dificuldade hoje na votação, porque ele, inclusive, estava tentando prolongar esse debate, até para tentar reverter ou, pelo menos, para prolongar esse tema que é tão caro ao presidente Jair Bolsonaro. A grande questão é que o Palácio do Planalto chegou a trabalhar, inclusive, mobilizando pastores evangélicos, pastores principalmente de denominações neopentecostais, com penetração em bancadas na Câmara dos Deputados. Hoje eu vi vários relatos de deputados que estavam incomodados, que receberam ligação de pastores e alguns, inclusive, mudando o voto para ficar em sintonia com o que deseja o presidente Jair Bolsonaro depois desse tipo de ligação. Então, houve mobilização de tudo, eu diria, principalmente nessas últimas 24 horas, sem contar, e a gente vai falar daqui a pouco, desse desfile de tanques da Marinha em frente ao Palácio do Planalto. Então, essa é uma movimentação. Mas, de outro lado, você tem sim também, Marcelo, uma mobilização de parlamentares para barrar esse movimento do governo, para justamente dar um ponto final nessa história. A começar pelo próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, que, mesmo levando a plenário, contrariando aí vários parlamentares, inclusive aliados do presidente da Câmara, ele falou: olha, vamos para dar um ponto final, encerrar esse debate. Por que esse movimento do presidente da Câmara, Arthur Lira, criou dificuldade para vários deputados? Porque vários deputados achavam, olha, o normal não aprovado, rejeitado na comissão especial, isso não vai a plenário, isso é a tradição realmente da Câmara dos Deputados, é muito raro, é inusual esse movimento. E a avaliação é que isso iria poupar muitos deputados. Ou seja, eles não precisavam ficar expostos à mira do Palácio do Planalto. E isso é que tem atemorizado vários parlamentares. Agora, mesmo com essa pressão, a avaliação é que o Palácio do Planalto está longe de conseguir esses 308 votos. Pode chegar ali a essa casa dos 200 que o Cláudio está falando, era inclusive esse placar mais ou menos visto, que é o placar meio proporcional que foi a votação na comissão especial, já na semana passada. O que o Palácio do Planalto estava tentando hoje era um movimento para crescer. Porque jamais chegaria aos 308 votos, jamais aprovaria essa emenda à Constituição, mas criaria um discurso de prolongar, daria um discurso político ao presidente Jair Bolsonaro. E, diante de tudo isso, você teve também uma contraofensiva, e é o que a gente está vendo nesse exato momento. Marcelo. Mônica, e o que eu estava vendo aqui é que, como sempre, a gente sabe que os apoiadores do presidente Bolsonaro, eles usam muito as redes sociais. Se a gente olhar nos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil, o primeiro e o terceiro é a hashtag pelo voto auditável. E eu estava falando há pouco com um parlamentar, um deputado que está lá dentro do plenário, ele falou que também, o presidente Arthur Lira está empenhado em fazer com que a votação aconteça hoje e que esse assunto seja enterrado de forma luxuosa, como diz o Camarote, porque ficaria feio para o próprio presidente Arthur Lira, que disse: isso foi longe demais, esperamos acabar com isso logo.
É lógico, agora digamos que tem dois presidentes, cada um com seu peso diferente, disputando pelo resultado mais adequado para a visão de cada um deles. Eu acho que provavelmente essa emenda vai cair, pelo que tudo indica, pelo que todos os nossos colegas estão relatando lá de dentro do plenário da Câmara. Agora, o presidente, de toda forma, sai como o maior derrotado. Ele chamou para si essa questão do voto impresso. Ele colou ao voto impresso a ameaça de que não haveria eleição se essa emenda não passasse. A partir daí, houve reação de todos os setores possíveis e imagináveis, desde abaixo-assinado de intelectuais, de empresários, de movimentos sociais, até a reação do Tribunal Superior Eleitoral e de parte do Congresso, que disse, opa, espera lá, essa pressão a gente não pode aceitar, isso aqui é um regime democrático, todos foram eleitos pelo voto eletrônico e isso é que deve continuar. Portanto, o desgaste que o presidente está correndo por essa derrota fragorosa, na medida em que é precedida por todas essas ameaças que ele fez, é escolha dele. Ele quis fazer desse jeito, porque, a rigor, ninguém pode ser contrário a aperfeiçoamentos constantes do voto eletrônico, porque, como se sabe, todos os anos os técnicos fazem a testagem, verificam uma fragilidade aqui, outra ali. A Polícia Federal investiga todas as denúncias quando há alguma suspeita de que a urna pode ter sido adulterada, nunca se encontrou nada. Então, há um constante movimento de aperfeiçoamento. Então, sim, se poderia perfeitamente continuar nesse caminho sem a politização que o presidente criou e que, na verdade, foi uma grande cortina de fumaça para o que importa, que é a crise econômica, a crise social e a crise produzida pela pandemia e as conclusões a que a CPI está chegando. Ele conseguiu, sim, distrair a atenção durante todo esse tempo. As outras agendas continuam pressionando o país o tempo todo. E é por isso que o presidente Lula diz, vamos virar essa página. Já devia ter sido virada há tempos, vamos torcer que ela seja virada de fato nesta noite, Marcelo. Bom, a gente vai voltar para Brasília. Nilson Clava está chamando a gente mais uma vez, está lá no Salão Verde, tem outras informações para a gente. Chega lá, Nilson. Sim, Marcelo, eu acabei de falar com o líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, e o líder me falou ali e admitiu que o governo não tem a maioria para aprovar essa proposta de emenda à Constituição do voto impresso. Quer dizer, era um sentimento que a gente já ouvia aqui de outros líderes pelo Salão Verde, sentimento esse confirmado pelo líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros. Ele disse que o governo deve ter ali cerca de 220 votos, mas que não deve passar disso, ou seja, admitindo que não há maioria suficiente, apesar de todo o trabalho do governo durante o dia de hoje para tentar mobilizar a sua base, pressionando ali de diversas formas. O próprio líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, admitiu que essa discussão vai terminar na Câmara dos Deputados e no primeiro turno, porque o governo não vai conseguir essa maioria. Ele calcula ali que o governo tem entre 200 e 220 votos e essa informação vai ao encontro ali do que nós ouvimos de outros líderes partidários. Portanto, logo mais, nessa próxima hora, a gente deve ter o resultado do plenário confirmando essa expectativa e, como disse o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, resultado esse que é soberano, inquestionável, que deve virar a página dessa discussão. Agora, também, depois dessa votação, é saber se o presidente da República vai cumprir o compromisso que fez com o presidente da Câmara de também virar essa página e não retomar esse debate e respeitar o resultado da Câmara. E só mais uma informação, Marcelo, também é importante a gente ficar observando um outro número, que é das abstenções dos faltosos, né? De quem também, em meio a tanta pressão, vai decidir não votar aqui, que acaba contribuindo para que não haja essa aprovação, né? Porque o governo precisa de presença e, segundo o próprio líder, não vai conseguir esse voto suficiente, mas a abstenção, segundo os parlamentares, também deve ser um número relevante para a gente observar quando sair o resultado no painel aqui do plenário da Câmara dos Deputados, meu amigo. Nilcinho, rapidinho que o Camarote me contou há pouco, você foi vacinado hoje. Que bom, né? Precisamos festejar e comemorar toda e qualquer vacina nos braços dos brasileiros ou qualquer outra pessoa. Parabéns pela vacina, viu?
Muito obrigado, Marcelo. Muito aliviado. Primeira dose ainda, tem que ter a segunda para ficar completamente imunizado. Mas queria agradecer, um sentimento de alívio e de gratidão. Viva o SUS, viva a ciência, viva os profissionais de saúde. Muito obrigado aos profissionais de saúde por tudo, porque são guerreiros em meio a essa pandemia. A gente só tem que agradecer, meu amigo, a oportunidade de se vacinar. Muito Exatamente. obrigado. Vacinado, olho lá no plenário, qualquer coisa chama a gente aqui e voltamos a conversar. Vamos para a Flávia, então, para ouvir ela também sobre o que está acontecendo na Câmara. O Nilson Clava nos diz que em 1 hora a gente deve ter notícia, né, Flávia, de como vai ficar esse placar. Já vimos ali que o governo foi derrotado na prioridade, na quebra de interstício, como o Nilson nos explicou. Agora, Ricardo Barros já reconhece que o governo não tem os 308, está na casa de 200, 220. Pois é, Marcelo, o governo me parece estar em busca de uma derrota digna, o que não é o ideal. O ideal era uma derrota acachapante, porque não se trata de uma votação sobre o aperfeiçoamento, a melhora do nosso sistema político. Trata-se de uma demonstração de confiança no sistema eleitoral, no nosso sistema de votação e, portanto, na solidez da nossa democracia. É isso que está em jogo hoje na Câmara, a partir de uma decisão errada do presidente Arthur Lira, né? Ele poderia ter deixado esse debate para trás na semana passada, quando a matéria foi derrotada na comissão especial. Resolveu levar a plenário. Nós temos uma sociedade muito tensionada, com setores da sociedade civil, economistas, banqueiros, empresários, acadêmicos, intelectuais, se posicionando a favor do sistema eleitoral, do voto eletrônico. Nós tivemos uma reação muito forte da Justiça, do Judiciário, seja pelo Tribunal Superior Eleitoral, seja pelo Supremo Tribunal Federal, também na defesa de um sistema que jamais foi questionado por quaisquer desses parlamentares eleitos ou mesmo do presidente da República nas suas inúmeras eleições e de seus filhos. Por isso esse projeto deveria ser derrotado. E a gente vê uma tensão crescente e um ambiente político ainda mais acirrado, especialmente em razão de um outro tema que ainda vamos comentar no Em Pauta, dessa demonstração, tentativa de intimidação pelo presidente com o uso das Forças Armadas. Então, por tudo isso, era desejável uma vitória ou uma derrota maiúscula, substantiva, acachapante do governo em relação a esse projeto em que o presidente tenta usar o sistema eleitoral para ampliar sua vocação autoritária e desviar dos reais problemas da nação. Marcelo. Você viu aí que enquanto os nossos comentaristas e o Nilson Clava estavam falando, a gente tem uma tela dividida mostrando o que está acontecendo aí para você, imagem ao vivo, no plenário da Câmara dos Deputados. Porque que ponto a gente está lá agora? 6 deputados que são a favor falam, 6 deputados que são contrários falam. É um de cada vez, um de cada lado. Depois disso, então, aí você tem mais uma discussão e já vai para a votação. Por isso que a gente não pode perder nada. A gente vai ficar de olho no que está acontecendo lá em Brasília. Vamos seguir com os assuntos do dia. Tem outros assuntos muito importantes em Brasília. Mas é claro que qualquer coisa a gente pisca essa imagem, chama o Nilson Clava e conta para você o que está acontecendo no plenário. Vamos, antes de falar de um outro... Pediram para eu chamar você mais uma vez, camarote, sobre o voto impresso. Diga lá, meu amigo. Vamos lá, Marcelo. É isso. O governo... ele não vai ter... você tem uma votação, já estava precificada cerca de 200 votos, mas essa movimentação de última hora que a gente viu agora há pouco está revertendo muito desse placar que o governo queria ampliar. Eu cheguei a testemunhar, quando era por volta ali das 4h30, estava com um parlamentar conversando, com todos os cuidados, lógico, e eu vi que o parlamentar recebeu um telefonema do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, justamente pedindo empenho para mobilizar e conseguir outros votos da respectiva bancada desse parlamentar para conseguir ter um placar mais elástico para enterrar o voto impresso, a PEC do voto impresso. Então, isso é um sinal de como as coisas estavam acontecendo, desenrolar durante esse dia, Marcelo.
Vamos ouvir o Pontual também? Sempre te lembrando que você tem imagem ao vivo do plenário para saber o que está acontecendo aí. Por favor, Pontual. Eu acho que era bom ficar bem claro que, além dessa coisa de voto impresso, ou voto sei lá o quê, o que está em jogo é um ataque ao sistema eleitoral brasileiro, um ataque à lisura do nosso sistema eleitoral, com a alegação de que ele é fraudável. E isso é inaceitável. Vamos ouvir a Mônica mais uma vez. Mônica, até a gente estava discutindo há pouco no grupo do Em Pauta aqui, né? Enquanto o jornal está no ar, também a gente vai trocando informações. Por que é necessário esse placar de 308? Porque o texto que está sendo votado no plenário é o texto da deputada Bia Kicis, quer dizer, que é a favor do voto impresso. Então, para se manter ele no plenário, é preciso chegar aos 308. Queria até que você explicasse isso para a gente, para entendermos quando o placar disparar ali. Bom, 308 é o voto mínimo para aprovar uma emenda à Constituição. Precisa de 2 votações na Câmara, depois 2 votações no Senado. Se morrer agora na Câmara essa questão, se não conseguir chegar aos 308 votos, ela nem chega ao Senado. Se porventura vier a passar e o Senado derrubar, a emenda constitucional também é sepultada. Portanto, a própria Constituição criou um dispositivo para dificultar mudanças constitucionais. É evidente, a Constituição quer se manter rígida. Quando é preciso mudar, tem de fazer um esforço muito grande. Portanto, se a emenda original que vai estar em votação, para derrubá-la é preciso votar não. Para conseguir o voto impresso é preciso votar sim. Então esse é o resultado que a gente vai ver no placar. Votos não significam derrota da proposta do voto impresso. Agora, se você me permite, Marcelo, eu gostaria muito de fazer uma pergunta para o camarote. Posso fazer? É claro, Mônica, por favor. Não, é justamente sobre esse comportamento, esse envolvimento do presidente da Câmara, Arthur Lira, no sentido contrário ao do presidente Bolsonaro. A gente tem visto até aqui um alinhamento muito grande do presidente Lira às questões ligadas ao Palácio do Planalto, agora ainda mais que tem lá um seu correligionário na Casa Civil. Então, isso tem para ele um risco de rompimento com o presidente? Ele está fazendo essa movimentação toda apenas porque quer virar a página ou isso significa um distanciamento efetivo daqui para frente? O que você acha? Mônica, tem uma outra questão que eu diria que que está pesando para essa posição do Arthur Lira, é que ele contrariou muitos deputados, inclusive deputados que eu diria da base do Arthur Lira, deputados ali que são aliados de primeira hora do deputado Arthur Lira, inclusive para a eleição para a presidência da Câmara. E ele contrariou quando ele não enterrou o tema na comissão especial e quis fazer um gesto ao presidente Jair Bolsonaro. E por que ele contrariou esses deputados? Porque ele acabou expondo esses deputados justamente a todo tipo de pressão. Pressão nas redes sociais, ataques. Mônica, eu recebi relatos de deputados que ficaram com o WhatsApp, que é número de celular, devassados, que estão recebendo mensagens justamente dessas milícias bolsonaristas. Então, isso daí acabou sendo... O deputado Arthur Lira também foi muito cobrado nesses últimos dias em relação a isso. Olha, você está expondo a gente. Era uma coisa que já poderia ter solucionado, já poderíamos ter virado a página em relação a isso. Por isso, eu percebi um empenho maior do deputado Arthur Lira, mesmo em relação ao Palácio do Planalto. E isso daí eu posso dar o testemunho que eu vi ele conversando, telefonando, enquanto eu estava conversando com o parlamentar. Então, isso aconteceu hoje à tarde. Então, esse movimento, e eu já tinha visto ele fazendo reuniões, inclusive lá por volta das 2, 3, estava chamando alguns parlamentares para ajudar nessa mobilização lá na residência oficial. E qual é a sinalização? Ele também quer também reverter um pouco desse desgaste dele
com os colegas, com o seu grupo de apoiadores na Câmara dos Deputados. E o que mostra, né, Camarote, que essa sessão está sendo muito prestigiada, o Nilson falou há pouco, né, dos 513 deputados, 498 registraram presença e votaram no interstício. Quer dizer, pelo menos 15 não apareceram. Então, a gente sabe que há pressão de todos os lados para que todo mundo esteja lá presente. Agora sim, a gente vai trocar de assunto, mas sempre com o olho em Brasília para saber o que acontece no voto impresso. Vamos falar de um outro assunto muito debatido hoje em Brasília também, porque mais cedo teve aquele desfile de tanques de guerra na esplanada dos ministérios até o Palácio do Planalto. Teve pouca adesão do público e também de autoridades. O fato de que o desfile na esplanada teria acontecido no mesmo dia da discussão do voto impresso na Câmara. E aí vinha sendo tratado com naturalidade pelo governo. O presidente Jair Bolsonaro fez um post, inclusive, no Facebook, convidando os chefes de outros poderes para esse evento. Mas ninguém apareceu. Hoje as reações vieram na abertura da sessão na CPI da Covid. O presidente cria uma encenação, uma coreografia, para mostrar que tem o controle das Forças Armadas e pode fazer o que quiser com o país. É um absurdo inaceitável. Não é um teatro sem consequências, mas um ataque frontal à democracia que precisa ser repudiado. O papel das Forças Armadas é defender a democracia e não ameaçá-la. Ninguém tem o direito de ninguém tem o direito de intimidar o parlamento brasileiro por conta de uma posição política. Patética demonstração de fraqueza. A força a ser demonstrada hoje, senhor presidente, e talvez seja não para demonstrar força, mas para esconder. Para esconder e para desviar a atenção do que realmente importa. O que realmente importa é o balcão de negócios que foi transformado no Ministério da Saúde. Uniformes, baionetas, sirenes não irão nos intimidar e não irão nos calar. É uma coincidência trágica você ter um evento militar ao mesmo tempo que tem votações importantes no Congresso Nacional. A única coincidência trágica é nós temos um presidente da República incapaz no momento mais grave da nação. Desta consequência trágica, aí sim derivam os nossos problemas. Essa é a realidade. Hoje, o presidente da República faz nova coreografia, novamente patética, como lembrou aqui o presidente dessa comissão parlamentar de inquérito. Um espetáculo dantesco, com a utilização indevida, inconstitucional e oportunista das Forças Armadas. A democracia, senhor presidente, é inegociável. O desfile militar fora de época é mais uma pauta para o Nilson Clava, que volta para falar com a gente ao vivo de Brasília sobre as repercussões. Aí, Nilson, por favor. A exemplo de ontem, Marcelo, hoje também é um dia de muitas repercussões, inclusive teve fala do presidente da Câmara, Arthur Lira, que considerou inusual o fato de um desfile militar sob o pretexto de entregar o convite para o presidente da República para participar desse exercício militar no dia 16 em Formosa. Há já uma tradição desde 88 da Marinha de fazer esse convite, sim, aos presidentes da República, mas nunca com um desfile militar como foi visto hoje aqui, por isso considerado inusual pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O presidente da República, Jair Bolsonaro, até depois da repercussão de ontem, fez um convite aos presidentes dos outros poderes, inclusive Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente do Supremo, Luiz Fux. Mas nenhum deles aceitou esse convite. O presidente da República estava ali durante esse desfile militar. Nós temos imagens com blindados, tanques, jipes. O presidente estava ali na rampa à espera desse convite, que foi feito, entregue ali por um militar, ao lado do ministro da Defesa, Braga Neto, os comandantes das forças, de alguns ministros civis e de parlamentares, mas não ao lado de presidentes de outros poderes, porque eles não compareceram, não aceitaram esse convite. Mas a repercussão foi muito grande por essa coincidência trágica, como disse o presidente da Câmara, Arthur Lira, no mesmo dia da votação dessa PEC do voto impresso, na qual o governo deve sofrer mais uma derrota, tema que o presidente utilizou em diversos embates. Nesse mesmo dia, do lado de fora do Congresso, esse desfile militar. A gente tem aqui um pouco dessa repercussão. Os partidos de oposição,
inclusive, soltaram uma nota e disseram o seguinte, a gente tem aqui para mostrar para vocês, olha só. É inaceitável ainda que as Forças Armadas permitam que sua imagem seja exposta dessa maneira, usada para sugerir o uso da força em apoio à proposta antidemocrática e de caráter golpista, defendida pelo presidente da República. E continua, o povo não quer ver desfile de tanques de guerra, quer vacina no braço, respeito à democracia e instituições e governantes que trabalhem para gerar empregos e para acabar com a fome no país. Uma nota assinada, então, por integrantes aí, partidos da oposição. E quem também falou sobre isso, diante de toda essa repercussão, diante desse estranhamento, diante dos protestos dos parlamentares que consideraram uma forma de tentar, de certa forma, pressionar ou intimidar os parlamentares, o comandante da Marinha, o almirante Garnier, tentou minimizar essas críticas. Vamos dar uma olhada no que ele disse. Essa operação que a gente faz há muitos anos, ninguém vê, porque Formosa é muito longe. Então, o que a gente gostaria é que as pessoas conhecessem os equipamentos que a Marinha usa. A questão das críticas, me parece que houve, o presidente Lira já definiu isso. Foi uma coincidência de datas que nós não tínhamos como prever. Na verdade, o Congresso marcou na data que a gente já tinha programado uma votação para hoje. Então, talvez isso é que tenha criado um pouco de ruído, né? Porque, no final das contas, as Forças Armadas são extremamente cumpridoras da lei, da ordem, e não há nenhum motivo para... Quando se fala em tanque na rua, fala-se de outra coisa, né? Tanque na rua lembra tanque para conter manifestações, não é nada disso, né? Houve uma passagem de um comboio e uma prestação de contas à sociedade, dando visibilidade ao exercício que está sendo conduzido e tradicionalmente é conduzido. Só lembrando, camaradas, que o presidente da Câmara não falou em coincidência, falou em trágica coincidência. E há pouco você alertou no seu blog, no G1, que o comandante do Exército só soube da trágica coincidência à véspera. Pois é, Marcelo. Então, primeiro a gente viu, só ontem à noite foi convidado os presidentes dos demais poderes e o comandante do Exército, general Paulo Sérgio, ele só foi convidado para participar, estar no Palácio do Planalto na manhã desta terça-feira, ontem. E não era para esse desfile militar, não, era para uma reunião ministerial que aconteceu nesse mesmo horário. Então, foi o argumento do presidente Jair Bolsonaro até para tentar prestigiar, trazer outras pessoas, outros ministros, para que estivessem no Palácio do Planalto nesse horário. Então, mostra que houve, sim, uma ação improvisada. Até porque, no horário, hoje pela manhã, estava agendado uma reunião do alto comando do Exército. Então, que aconteceu, a reunião aconteceu e acontece até quinta-feira. E quem deixou de participar foi o comandante, justamente por essa praticamente uma convocação do presidente Jair Bolsonaro. Essa é a primeira questão. A outra questão que é importante colocar, isso daí já estava precificado, que o Exército iria participar desse treinamento, com uma espécie de treinamento, esse tipo de exercício que vai acontecer em Formosa. Tudo bem, isso daí, esse tipo de exercício da Marinha lá em Formosa já acontece desde os anos 80. A novidade é isso passar na esplanada dos ministérios. Tem menor sentido. Todo mundo sabe o que é tanque, todo mundo conhece o que é tanque das Forças Armadas, e até porque você tem um desfile militar em todo o 7 de setembro, que é justamente na esplanada dos ministérios. Então, essa explicação do almirante não foi muito factível com o que a gente está vendo. O que a gente viu foi uma tentativa real de intimidação, um movimento do judiciário, porque na semana passada já tinha tido uma reação fortíssima do judiciário em relação a falas do presidente Jair Bolsonaro, em relação a ameaças à realização de eleições, a ministros da Suprema Corte. Então, o judiciário deu um freio na semana passada, e também o legislativo.
Então foi visto como uma dupla intimidação do Judiciário e do Legislativo. O Legislativo que está votando neste exato momento, mesmo depois desse desfile militar, a PEC do voto impresso e vai derrubar a PEC do voto impresso. Então, o que a gente viu, e Mônica, eu acho que resumiu muito bem isso quando ela apresentou no jornal, muito mais do que um movimento de fortalecimento que mostra a força do presidente, um presidente que fica ali ancorado nas Forças Armadas, na rampa do Palácio do Planalto, completamente isolado, mostra uma fraqueza, mostra um presidente esvaziado, mostra que ele está perdendo interlocução. Bom, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, falou sobre o tal desfile militar e reafirmou o compromisso do Congresso com a democracia. Cada fato que possa constituir algum tipo de ameaça ou de risco ou de colocação em dúvida das nossas balizas democráticas no Brasil, sempre haverá pronta reação do Senado Federal e do Congresso Nacional para afirmar aquilo que temos de mais sagrado, que é o ambiente propício para o progresso e para a ordem do Brasil, que é o ambiente do Estado democrático de direito. Sobre essa manifestação de hoje, desfiles de tanques das Forças Armadas em Brasília, em que muitos senadores apontaram como algo que seria indevido, inoportuno, um tanto aleatório, devo dizer para aqueles que assim interpretaram que está reafirmado o nosso compromisso com a democracia e absolutamente nada e ninguém haverá de intimidar as prerrogativas do Parlamento. Portanto, sem supervalorizar aquilo que não deve ser valorizado, mas absolutamente atentos a todas as manifestações que possam constituir, repito, algum tipo de constrangimento ou de intimidação ao Congresso Nacional, estaremos sempre prontos, todos nós, e isso é algo que nos converge absolutamente, todos nós prontos a reagir a roubos, a bravatas, a ações que definitivamente não calham no Estado democrático de direito. A gente vai voltar a falar sobre o voto impresso. Mais uma vez, vamos para o Nilson Clava lá em Brasília. Nilson, um deputado que está lá no plenário me disse há pouco que estão votando para encerrar a discussão. Quero que você explique para quem está em casa o que significa votar para encerrar a discussão e o que acontece logo depois, hein, meu amigo? Aí já vamos para a parte final, Marcelo. E acabou agorinha esse requerimento, você como sempre muito bem informado, votaram agora esse requerimento de encerramento da discussão. E aí, Marcelo, é bom a gente atentar para dois números aqui. O primeiro número é, claro, o resultado. Foram 276 votos sim e 78 votos não. Ou seja, está encerrada a discussão, eles vão abrir o processo de votação. Então, logo mais a gente vai ter esse resultado pelo plenário da Câmara dos Deputados. Agora, um outro número, Marcelo, que você tinha chamado a atenção para o quórum, o número de parlamentares presentes. Olha o quórum dessa votação, 355, a gente tem 513 parlamentares. Então, muita gente não votou esse requerimento e os parlamentares já estavam chamando a atenção aqui para o número de abstenção, que deve ser alto. O parlamentar que não quer se comprometer a colocar o seu voto num tema que é polêmico, mas ao não comparecer está apoiando na prática também a derrubada dessa proposta, porque o governo é quem tem a obrigação, se quiser aprovar a proposta, de conseguir 308 votos em duas votações, em votações em 2 turnos. E o próprio líder do governo na Câmara já admitiu que o governo não tem esse número, deve ter cerca de 200, no máximo 220 votos. Esse é o posicionamento do líder do governo, que também me disse que o governo não deve mais obstruir, mas nessa votação, as únicas orientações, Marcelo, que foram contrárias ao encerramento da discussão, adivinhe só, do PSL, formado majoritariamente por bolsonaristas, deputados bolsonaristas, e o governo, que também orientou não. O resto, todos os partidos orientando sim, pelo encerramento da discussão, pelo avanço nessa fase de votação. Então, logo mais, com o encerramento da discussão agora, que não teve o apoio do governo, obviamente, que teve um quórum baixo, indicando que a abstenção pode ser grande, na hora da votação propriamente dita, encerra-se esse período
e agora a expectativa para logo mais já um encaminhamento e a votação dos parlamentares sobre o mérito dessa proposta de emenda à Constituição, que deve derrotar o governo mais uma vez, a exemplo do que ocorreu na comissão especial, e assim como disse o presidente da Câmara, Arthur Lira, encerrar essa discussão sobre o voto impresso, dessa vez de forma definitiva mesmo, né? Um encerramento mesmo com o plenário da Câmara dos Deputados. Agora eles estão avançando nessas análises, logo mais a gente volta com atualizações. Marcelo. Só fiquei com uma dúvida, Nilson. O quórum no plenário é de 498 ainda, porque você falou em 355. Só deixa claro para a gente quantos estão no plenário, para a gente ter ideia do que está acontecendo aí. Deixa eu ver aqui agora, Marcelo, para você, porque a gente também tem um aplicativo, o mesmo aplicativo que os parlamentares usam, para mostrar justamente o quórum nesse momento dos parlamentares, porque tem uma diferença, tá? Tem o quórum dos parlamentares na casa, que é o quórum dos parlamentares que registraram, passaram aqui pela Câmara dos Deputados, e o quórum da votação em si. O quórum da votação é esse que eu passei para você, pelo menos dessa última votação que a gente acompanhou. No plenário, Marcelo, a presença, na casa, está ainda 498. Olha só, 498 parlamentares na casa, ou seja, no prédio do Congresso Nacional da Câmara dos Deputados. Mas não necessariamente essa presença de 498 deputados no Congresso significa que terá esse mesmo quórum na votação. É claro que foram votações de requerimentos, mas que já indicam aí esse potencial de abstenção, porque o parlamentar pode estar aqui e não querer se comprometer com esse voto nessa discussão ou então se abster nessa votação que é considerada polêmica pelos parlamentares que têm sofrido muita pressão. Então, é isso, Marcelo. Na casa, 498, mas nessa última votação, apenas 355 parlamentares votaram. Entendi. Nilson, obrigado, bom trabalho por aí, mais uma vez. Vamos botar, Milton, esse placar que a gente... Vamos indo aqui, não tem problema. Põe aí, Milton, aí, ó. Só para eu chamar a Mônica, para a gente justamente entender, Mônica, o que o Nilson estava falando. A gente sabe que não tem 498 deputados na Câmara dos Deputados, mas no plenário, nesse momento, votaram 355. E aí a gente viu que foram 276 a favor de encerrar a discussão, quer dizer, vamos partir para a votação, e 78 contrários, que queriam continuar a discussão. Já mostra uma grande diferença aí de quem quer decidir a história ainda hoje e quem preferia ficar mais algum tempo ali discutindo a proposta. Mônica. E demonstra também a manobra que os governistas estão fazendo, que é de esvaziar o plenário, né? Então, você tem lá momentos certos para poder pedir a verificação de quórum, para ver se há o mínimo possível para uma votação. Essa votação já demonstra esse quórum. Se eles vão saindo, no final pode haver um resultado bem menor, bem mais reduzido de votos não, e sim uma abstenção muito alta. Parece que é essa a estratégia, né, Marcelo? Retirar as pessoas de dentro do plenário para que elas não se exponham ou até para que a sessão caia, dependendo do quórum que tiver. Olha lá, Arthur Lira está falando alguma coisa, ele deve reconhecer, deve ter algum debate sobre justamente esse ponto lá, Marcelo. Estão me dizendo aqui que o que ele está falando são questões regimentais mesmo, que não tem nenhuma nova discussão, que ele está só respondendo ali algum questionamento de um parlamentar que estava fazendo algum questionamento no microfone. Obviamente, a gente vai continuar acompanhando imagens ao vivo do plenário. O Nilson já nos trouxe agora há pouco, foi encerrada a discussão, quando os dois lados tinham direito a 6 parlamentares para falarem contra e a favor. Se votou, então, não, vamos acabar com a discussão, vamos partir para a votação. Agora a gente vai ver o que vai acontecer nos próximos minutos. Camarote. Olha, Marcelo, eu acho que já está bem encaminhado agora. Esperar esse resultado para ver a força do governo. Esse placar mostra que o governo está passando algum aperto. Você já tem mais de 270 votos querendo resolver a situação e 78, acho que é isso, 70 e poucos votos do outro lado. É uma demonstração ali do governo, do voto firme do governo. É lógico que a expectativa é chegar ali em torno de 200 votos.
mas você não tem essa mobilização, pelo menos nesse que a gente fala de votações, que elas Camarote, são uma espécie de... Oi. Deixa eu dar uma informação e pedir para que você comente. O que Arthur Lira estava respondendo era um pedido da base governista para adiar a votação por 5 sessões. Ele respondeu que dentro do regimento isso não é permitido. Então já explica para a gente qual era o movimento que a base governista estava fazendo em jogar isso para frente em 5 sessões. É isso, porque já era um movimento que se tentou ontem, o deputado Arthur Lira não aceitou, está se tentando o tempo todo, fez um movimento para tentar esvaziar hoje, justamente no dia que teve esse desfile dos tanques, na esplanada dos ministérios, e aí o deputado Arthur Lira também não aceitou, e agora um novo movimento, é uma tentativa de reconhecimento prévio de que terá o governo um resultado adverso. Você tem ali quem está embasando os encaminhamentos do governo, a própria liderança do governo e principalmente a liderança do PSL, que é um partido ali que tem uma base bolsonarista muito forte, inclusive o Major Vitor Hugo, que é o deputado líder do PSL, já foi líder do governo, como a gente viu ele falando. Então, isso mostra que há um ambiente adverso para o governo. O governo fez o que fez, você veja, hoje, além da ameaça por redes sociais, a ameaça do ponto de vista de parlamentares que receberam nos seus apps pessoais, você teve ameaça, inclusive, de emendas parlamentares, você teve essa questão da imagem física desses tanques aqui na esplanada dos ministérios, em frente ao Palácio do Planalto. Então, foram várias tentativas em relação a isso. Me permita de novo te interromper rapidinho, só que eu preciso chamar o Nilson Clava, que tem outras informações para a gente. A gente já volta a ouvir os nossos comentaristas, só porque o Nilson está lá no plenário e pediu para a gente chamar ele. Por favor, Nilson. É o seguinte, Marcelo, como você bem explicou, o governo tentou, por meio ali do líder do PSL, Major Vitor Hugo, adiar essa votação. Mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu que não, que com o encerramento da discussão fica prejudicado também esse requerimento. E ele deu início agora oficialmente ao processo de votação. Agora estamos no processo de encaminhamento. Depois tem o processo de orientação. No encaminhamento falam ali parlamentares favoráveis e contrários, a orientação dos partidos, aí cada líder fala como orienta a sua bancada e, enfim, a votação. Então, a gente já está no processo de votação, Marcelo. É o encaminhamento, orientação e votação propriamente dita, e daqui a pouco teremos esse resultado. Então, mostra um pouco da estratégia que foi adotada pelo governo, que era de ganhar tempo, de tentar obstruir, uma estratégia que não surtiu efeito no plenário. O presidente da Câmara respondeu à questão de ordem, ao requerimento do Major Vitor Hugo, dizendo que não cabia naquele momento, e deu início a esse processo de votação. Então, logo mais, teremos o resultado aqui saindo do plenário da Câmara dos Deputados. Marcelo. Obrigado, Nilson. Já já a gente volta a conversar. Eu tive que interromper o Camarote, deixa eu só voltar para o Camarote para ele concluir o raciocínio dele, para depois, Camarote, a gente ouvir a Flávia. Por favor, Camarote. Não, está bem resolvido. Eu só vou acrescentar uma coisa aqui, lembrando o nosso pontual, que isso é muito importante. O que a gente viu nos Estados Unidos, de colocar em dúvida a legitimidade da eleição americana pelo voto através dos Correios, o presidente Jair Bolsonaro faz todo esse, eu diria, circo mesmo, justamente para tentar construir um discurso para 2022, já percebendo também um resultado adverso nas urnas. Vamos ouvir a Flávia também? Eu estou aqui no telefone que eu estou apurando o que está acontecendo lá também. Não que eu não esteja prestando atenção em vocês, meus amigos. Vamos ouvir a Flávia, que a Flávia também nos alertou, assim como o Camarote e o Nilcinho, sobre essa estratégia de governo de jogar para frente, empurrar com a barriga, o que não colou, né, Flávia? Pois é, Marcelo, o governo realmente tentou adiar essa votação para possivelmente angariar mais votos. Houve uma estratégia também da oposição, que quer derrotar essa emenda do voto impresso, de convencer parlamentares a se absterem, justamente pelo medo que alguns parlamentares, não apenas da oposição, mas daquela interseção que tem voto conservador, votos de simpatizantes do governo, com medo de se apresentar
contrário a um tema tão caro ao presidente da República. Então, houve uma tentativa de persuasão, então não vota, então se abstenha, porque me parece que, até o Camarote pode confirmar, mas me parece que são 308 votos, independentemente da presença. Então, a abstenção ajuda a quem é contrário, a quem quer derrotar a matéria. Marcelo. Só para entender o que está acontecendo, o Nilson disse que nesse momento a gente está no encaminhamento. São quando os líderes partidários pedem para falar e fazem seus encaminhamentos, né? A gente acha que tem que votar sim, tem que votar assado. Aí depois que acabar isso, vai para a orientação. É quando cada um dos partidos é chamado, enquanto acontece a votação pelo presidente da Câmara, e pergunta: PSL como vota? PT como vota? E eles orientam. Mas isso, né, Mônica, não significa que toda a bancada vota conforme a orientação. O partido X pode dizer: vote a favor, ter 20 deputados e 3 ou 4 votarem de outra forma. Algumas bancadas conseguem fechar a questão, né, e fazer um acordo ali de forma que todos votem, outros não, mas a verdade é que a fidelidade partidária há muito tempo não é mais uma prática comum no Congresso, né? A maior parte das bancadas fecha uma questão ali entre as suas lideranças, mas alguns deputados escapam dessa orientação e acabam votando como querem, e não há nenhum tipo de punição para isso no Brasil. A gente já viveu momentos em que o fechamento de questão na bancada era seríssimo, ao ponto de quem fosse dissidente poderia até perder o mandato, ou pelo menos perder a filiação. Hoje não é isso que acontece. Há, digamos, dilemas internos, problemas, às vezes até levam um parlamentar a sair da bancada quando ele vota de uma maneira completamente contrária à orientação, mas não é o normal, não é o comum. Normalmente, segue-se a orientação e dissidentes votam como bem entendem, Marcelo. É o que a gente tem visto no Congresso Nacional. Mônica, eu já vou passar pontual, fazer uma pergunta para quem ele quiser. Só queria ouvir você rapidinho, Mônica. Como é que está o seu termômetro? Porque a gente tinha aquele termômetro, né, que o governo poderia perder com um placar muito extenso, depois teve a pressão dos evangélicos e agora à noite a gente vê uma outra mudança. O que você está sentindo aí pelos deputados que você está falando pelo WhatsApp? Eu estou achando que a gente vai ter dificuldade de chegar a um quórum alto, né? Me parece que essa estratégia está ganhando corpo de, digamos, a emenda ser bombada por WO, ou seja, tem poucos parlamentares e o resultado não é tão expressivo. Seria necessário muito mais governistas no plenário para que o voto impresso tivesse qualquer chance de passar. Meu termômetro é que não passa e que o quórum vai diminuir a cada momento, mas vamos ver. Pontual, mande sua pergunta aí para quem você quiser, que eles estão munidos de informação. Você quem manda. São duas perguntinhas rápidas. A primeira é para a Mônica, a segunda é para o Camarote. Mônica, quando é que a Marinha começou a entregar correspondência por tanque? Hoje, tendo tantos meios eletrônicos, tendo até o correio, né? Tendo mensageiros, tendo, enfim, marinheiros que poderiam fazer as entregas, mas hoje decidiram todos ir ali num comboio, subir a rampa, entregar em mãos um convite para uma operação a qual o presidente também não pretende ir, né? Pelo que se sabe. Isso foi, como bem disse o presidente da CPI, Omar Aziz, um teatro, uma cenografia e que se resume, na verdade, a um blefe. Agora sabemos muito bem, o presidente vem aumentando, escalando as suas declarações golpistas e as instituições foram reagindo pouco a pouco. No começo havia uma nota de protesto, uma nota de repúdio. Depois eles começaram a falar com mais força. Agora há uma abertura de inquérito e também uma derrota clamorosa, provavelmente daqui a pouco, na Câmara. Isso é para dizer, estamos pagando para ver, presidente, pode pôr os seus tanques à vontade, as instituições vão defender a democracia. Pela terceira vez, um presidente do Senado, que era elogiado por suas qualidades mineiras, de ponderação, de discrição, de raramente pôr a sua voz
em campo. Ele 3 vezes já fez pronunciamentos de repúdio a falas contra a democracia do presidente Bolsonaro. Então, esses recados chegam lá, viu? Não precisa também de ninguém entregar pontual. Esses recados que saem da esplanada dos ministérios, seja dos tribunais, seja do Congresso, entram pela janela do Planalto, do Palácio do Planalto, pela janela, num instante, e chegam à mesa do presidente Bolsonaro. Ô, Pontual, faça a sua pergunta para o Camarote, mas depois você já pense numa outra para a Flávia também, para a gente manter a pergunta para todo mundo aqui, né, Flavinha? Vai, Pontual. Tá certo. Camarote, a Marinha aderiu ao programa contra a dengue com seus blindados fazendo fumacê? Teve muito meme hoje, né, Camarote, com isso? Teve, porque teve ali um tanque que foi isso, que soltou fumaça lá, mas acontece, isso daí é normal de tanque, né? O anormal é estar passando na esplanada dos ministérios, em frente ao Palácio do Planalto. Todo o problema de mecânica, tudo é normal, faz parte. O que não é normal é estar passando aqui na esplanada dos ministérios, em frente à Praça dos Três Poderes. E isso é muito estranho. Para a Flávia agora, Pontual. O Brasil tem milhares de quilômetros de costa. Por que a Marinha faz suas manobras militares no Cerrado? Camarote está rindo até agora do tanque que soltou muita fumaça. Não faço ideia, Camarote. O Pontual. Ô, Pontual, eu não faço a menor ideia, mas, enfim, as manobras em Formosa são, de fato, uma tradição para, enfim, treinar, qualificar a força, testar seus equipamentos. Agora, essa estratégia aí do mata-mosquito, eu acho que ela, inclusive, é fora de época, porque normalmente, né, esse tipo de combate a mosquito se dá na estação úmida, na estação das chuvas, que é justamente quando o mosquito da dengue ele se prolifera nas poças de água limpa. E me parece que Brasília está na seca, então nem como efeito de exterminar mosquito, essa manobra foi eficiente no Planalto Central hoje. Ô Flávia, você sabe que eu também fiquei pensando muito no André Trigueiro quando a gente recebeu essa imagem, né? Porque você vê uma fumaça muito preta saindo daquele tanque, né? E aí o pessoal que é preocupado também, como todos nós devemos ser, com as questões ambientais, né, Camarote? Deve ter ficado preocupado. Não é o ideal que um tanque solte tanta fumaça. Deixa eu voltar aqui para vocês. Eu vou plugar a imagem da Câmara dos Deputados só para a gente entender o que está acontecendo. A votação começou, houve a discussão, né? 6 deputados falando de um lado e 6 do outro contra e a favor. Se votou para encerrar a discussão, se ganhou por um placar. Se ganhou, que eu digo os deputados, né? Os deputados que quiseram lá encerrar a discussão, eles ganharam esse placar. E aí, então, se entrou agora na reta final. Nesse momento estão sendo feitos encaminhamentos, as bancadas, né? Alguns deputados sobem ali, depois já se chama para a orientação de cada um dos partidos e aí se entra na votação de forma específica. O Nilson Clava está lá, a expectativa é que em 20, 30 minutos a gente comece essa votação. E aí sabe que a votação pode levar algum tempo. No início do dia nós já tivemos um quórum maior de 498 deputados, que estão no prédio do Congresso Nacional, mas no plenário ainda há pouco, só 355 que votaram para encerrar a discussão. Então mostra aí uma redução, o que a gente sabe que haveria também uma estratégia de abstenção, quer dizer, o deputado que vai dizer eu não vou votar, aí não se chega naquele placar de 308 que o governo é que precisa para dar continuidade no voto impresso. Bom ter trabalhado em Brasília há 12 anos, que a gente sabe o que está acontecendo, né, Camarote? Exatamente. Ô Marcelo, eu estava trocando agora ideia com alguns parlamentares para entender como é que está a situação e a avaliação é que esse movimento do líder do PSL, que fala pelo governo também, que fala pelo Palácio do Planalto, que é o Major Vitor Hugo, de pedir o adiamento dessa votação, pedindo mais 5 sessões, foi uma demonstração agora de fraqueza do governo também, ou seja, mostra que o governo não está seguro naquele placar que ele estava falando mais cedo, que estava chegando a 250, então estaria mais próximo daquele placar de 200, que é o placar que é estabelecido desde a semana passada, desde que
o presidente Arthur Lira, na sexta-feira, estava sinalizando quando decidiu levar esse tema para o plenário. Então, mostra que o governo está com medo hoje de ficar também exposto, principalmente no número que deveria ter ali para mostrar uma força, mesmo sendo derrotado. É importante a gente falar o seguinte, é isso que eu acho que a Mônica colocou muito bem, a abstenção, ela é ruim para o governo. A abstenção vai mostrar que alguns deputados ficaram intimidados, que de alguma forma funcionou ameaça de pastor, ameaça de emenda, ameaça de todo tipo pelas redes sociais, pelo WhatsApp, que de alguma forma isso funcionou porque intimidou um parlamentar, mas não a ponto dele mudar o voto. Então, essa abstenção hoje está contando contra, a abstenção sempre conta com, dificultando a PEC, né? Mas aí hoje evidencia também um voto negativo para o governo, principalmente quando o governo precisava mostrar força, Marcelo. Deixa eu voltar aqui para Brasília, estou com um olho nesse telão e um olho nesse aqui, porque o Nilson Clava vai atualizar a gente o que está acontecendo aí, Nilson. Diga lá mais uma vez, meu amigo. Então, Marcelo, agora está nessa fase dos encaminhamentos, os parlamentares falam favoravelmente, contrários ao texto, as duas posições sendo contempladas e, após isso, a orientação, quando cada líder orienta a sua bancada. Falando em orientação, é interessante a gente observar o comportamento das lideranças. Independentemente do resultado, do mérito, o fato é que houve praticamente um consenso da necessidade de se encerrar esse debate hoje, Marcelo. E sabe como a gente vê isso? Nessas orientações. Na orientação para encerramento de discussão, por exemplo, todos os líderes orientaram sim, com exceção do líder do governo e do líder do PSL. O líder, justamente, o Major Vitor Hugo, que vem atuando nessa estratégia do governo de obstruir ali, no fim das contas, tentar adiar um pouco essa votação diante dessa derrota que é iminente. Então, isso deixa muito claro que, independentemente de como cada parlamentar vai votar, majoritariamente os líderes querendo encaminhar para o encerramento da discussão e a votação para que essa página seja uma página virada aqui no Congresso. Esse é o posicionamento majoritário e é o posicionamento do presidente da Câmara, Arthur Lira, indo nesse sentido, de colocar uma pedra sobre esse assunto, de superar esse assunto, porque tem tantas e tantas outras prioridades a serem discutidas pelo Parlamento e pelo Congresso Nacional. Então, ficou muito claro isso com os requerimentos, ficou também evidente que a gente tem que observar o tamanho dessa abstenção, né, diante de um tema polêmico como é a votação desse voto impresso. E um terceiro ponto, Marcelo, diante dessa derrota que é dada como certa pelo próprio líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, qual que é o trabalho que vem sendo feito ao longo do dia pelo Palácio do Planalto? É o de tentar reduzir danos, é o de tentar reduzir o tamanho dessa derrota que virá do plenário da Câmara dos Deputados. O Palácio do Planalto quer reverter alguns votos e, para isso, outro fato interessante, recorreu à estratégia lá do início do mandato, recorreu a bancadas temáticas, porque a pressão foi grande na bancada do agro e na bancada evangélica aqui na Câmara dos Deputados. Então, recorreu à estratégia inicial lá daquelas bancadas temáticas para pressionar os parlamentares, também recorreu à rede social para tentar diminuir o peso dessa derrota no plenário da Câmara dos Deputados. Então, logo mais, nós teremos esse resultado no plenário, já nessa expectativa. O próprio líder do governo admitindo essa derrota, mas a gente tem que ficar de olho nesse resultado. E a informação que chega agora é que finalizou já a fase do encaminhamento, os líderes estão orientando aqui no plenário da Câmara dos Deputados, ou seja, logo, logo teremos esse resultado. Já estamos na fase final de votação. A gente está acompanhando ao vivo aqui na Globo News todo o processo legislativo, né, Marcelo? Desde a quebra de interstício, a obstrução que foi superada com a decisão do presidente da Câmara, o encaminhamento da votação, agora a orientação de bancada e, enfim, a votação em si no painel eletrônico. Então, estamos realmente na última fase desse processo de votação e logo, logo teremos o resultado no painel aqui da Câmara dos Deputados. Obrigado, Nilson. De olho no painel aí, qualquer coisa você chama a gente aqui, tá bom?
voltando aqui para os nossos comentaristas, lembrando que você já estava acompanhando, né, uma imagem ao lado do nosso comentarista do que estava acontecendo no plenário, agora ainda mais porque esse placar vai começar a se mover e daqui a pouco a gente vai saber qual foi o resultado. Ô Camarote, vamos então dizer para quem está em casa o que significa esse momento agora ali, orientação e já ao mesmo tempo votação, né? São coisas conjuntas, os deputados já começam a votar enquanto há essa orientação. Exatamente, Marcelo. Primeiro eu vou pedir assim, a partir do momento que tiver resultado, para colocar na tela que eu vou identificar. Eu e você, a gente identifica na hora. Isso, pode deixar com a gente, Camarote. Está combinado já com você. Para a gente não ter delay aqui na Globo News. A questão importante o encaminhamento, e até estava apurando uns bastidores disso, por exemplo, o PP, o Progressistas, o partido do presidente da Câmara, está liberando a bancada. Você pode liberar a bancada. O que é que significa isso? Deixa livre o deputado, não precisa seguir nem a favor nem contra. E por que isso? Porque você tem, além do presidente da Câmara ser próximo ao Palácio do Planalto, se criarem uma saia justa, você tem o próprio Ciro Nogueira, que hoje ele está afastado, acho que da presidência do PP, do Progressistas, mas ele era o presidente até agora há pouco, e é o ministro-chefe da Casa Civil. Então, ele tem toda essa influência no partido. Então, por causa disso, o Progressista está liberando a bancada, mas você tem algum trabalho vindo do Palácio do Planalto. Olha que saia justa a situação. Você pode encaminhar contra e caminhar a favor, né? Então, você tem hoje, de forma majoritária, vários partidos encaminhando o que eu tinha de informação antes é que cerca de 15 partidos iriam encaminhar contra essa PEC, ou seja, é um número significativo. Agora, se o partido não fecha a questão, mesmo com encaminhamento, não haverá punição do deputado que votar, por exemplo, contra a orientação da liderança. Agora, se o partido fechou questão, aí sim o parlamentar que vota de forma rebelde ao encaminhamento da liderança, a favor ou contra, ele pode sim sofrer punição interna, e aí são várias punições. A Mônica estava lembrando que da época, isso era verdade, poderia até dar expulsão do partido, do parlamentar do partido. Já que você chamou a Mônica, então vamos ouvir você, Mônica, sobre o que está acontecendo lá. Estamos de olho aqui para ver esse placar assim que ele sair. Olha, gente, bastante ansiosa aqui a distância, né? Estou aqui a 1.100 quilômetros do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, me lembrando de tantas votações que eu acompanhei nesse plenário dentro da Câmara dos Deputados, votações em que havia muita dúvida, maiorias muito estreitas, em que o resultado era uma grande surpresa, e outras em que claramente o que acontecia era manobra para postergar, era manobra para derrubar. Agora, eu percebo novidades nessa sessão e eu li agora há pouco tempo uma reportagem do Estado de São Paulo, lembrando que lá no começo do mandato do presidente Arthur Lira, ele encaminhou uma reforma do regimento da Câmara para acabar com justamente essas manobras protelatórias do que eles chamavam de kit obstrução. Quando a minoria não quer que algo vá à votação, ela usa diversos dispositivos regimentais para ir empurrando, e às vezes até derrubam a sessão, seja por falta de quórum, seja por suspensão de decisão da mesa. E agora, hoje, esse kit obstrução que foi derrubado se volta contra os governistas que têm menos ferramentas para adiar, e os tempos são muito mais estritos para cada uma das etapas de uma votação. É sempre interessante porque o regimento é neutro. O regimento nunca é favorável a ele
esse ou aquele partido, ao governo ou à oposição. O que serve para a oposição hoje servirá para o governo amanhã e vice-versa. E hoje é uma dessas votações dramáticas em que os governistas não dispõem mais daqueles velhos mecanismos de ficar postergando, protelando, adiando a votação na tentativa, enfim, de derrubar a questão, né? Vamos para o Pontual, que ele tem uma pergunta. Para quem, Pontual? Eu tenho uma pergunta. É o seguinte, eu li em algum lugar que em 2015, quando o presidente Bolsonaro era deputado, ele meio que liderou a aprovação de uma PEC do voto impresso, que foi aprovada e depois derrubada pelo STF. Eu não sei, eu li isso no jornal The Guardian, um jornal inglês. Eu não sei se é verdade. Você sabe alguma coisa disso? Me ajuda aí, Camarote. Não, nunca foi votado a PEC nunca foi aprovado do voto impresso Pontual. Eventualmente tinha um aqui, um movimento aqui, outro ali, mas nunca chegou a ser aprovado, não. Esse tema, eu não sei exatamente o que seria essa reportagem, mas nunca foi, não. Nunca foi, não. Vamos ouvir a Flávia mais uma vez, por favor, Flávia. Ô, Marcelo, é que eu estava acompanhando aqui a fala do Major Vitor Hugo, presidente do PSL, né? Ele está orientando a bancada. E me parece que ali já tem a gênese de uma retórica, de um discurso governista. Ele está dizendo que, sem dúvida alguma, a ideia, o projeto, ele começou com maioria e que os parlamentares foram constrangidos, em razão dessa pressão e do debate dos últimos dias, a votarem contra ou se absterem. E que ainda existiria uma chance no Senado Federal, porque há um projeto de teor idêntico. Então veja que já é a construção de uma retórica, de uma narrativa, de um discurso do governo para justificar a derrota e manter esse debate ainda aquecido, ao contrário do que planeja, né, ou do que deseja o presidente da Câmara, Arthur Lira. É a gênese já de uma explicação que vai ao encontro do que deseja o presidente Bolsonaro. Então, uma tentativa de manter esse debate vivo, né? Esses ataques, portanto, à democracia brasileira vivos. Por isso, a importância de que o resultado dessa votação de hoje fosse realmente uma derrota maiúscula e não via essas abstenções, como parece que é o que vai acontecer. Deixa eu só te lembrar, para quem está em casa, vamos voltar com a imagem lá do plenário? Milton, eu prefiro, porque se a gente tiver qualquer movimentação lá, a gente fica no ar. Enquanto eu explico para quem está em casa o que a gente está acompanhando, né? Essa PEC, né, que é de autoria da Bia Kicis, uma deputada do PSL do Distrito Federal, apoiadora de primeira ordem do presidente Jair Bolsonaro, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que prevê ali acrescentar na Constituição Federal um dispositivo que na votação e apuração de eleições, plebiscitos, referendos, seja obrigatória a expedição de cédulas físicas, conferíveis pelo eleitor e serem depositadas em urnas indefesáveis para fins de auditoria. É o famoso voto impresso. O que os especialistas falam? O nosso sistema eleitoral é muito seguro, nós temos vários momentos em que ele pode ser testado, é mostrado que não tem como se alterar o dado da urna eletrônica, por isso não é necessário esse novo processo. Isso traria uma despesa muito grande ao nosso sistema eleitoral, sem contar que o presidente do TSE, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, lembrou do perigo que corremos. Em algumas regiões, os votos teriam que ser transportados, haveria uma insegurança num país onde a gente sabe que há atuação de milícias, onde a insegurança ainda é presente, por isso que as autoridades da área da justiça eleitoral, por isso que as autoridades especialistas nesse assunto falam que não é necessário o voto impresso. Então é isso que está sendo votado, agora a gente vai a qualquer momento acompanhar o início da votação ali no painel, porque estão essas orientações finais. Vamos para o camarote mais uma vez, meu amigo? Marcelo, é importante que a Flávia colocou desse discurso, porque é um discurso que está sendo gestado pelo próprio Palácio do Planalto.
É um discurso até perigoso do ponto de vista de que houve intimidação por parte do Tribunal Superior Eleitoral, por parte do ministro Luiz Roberto Barroso, que foi conversar com os deputados. Ele foi conversar sim, ele foi convidado pelo presidente da Câmara. Era um debate sobre voto impresso e quem foi convidado para falar, ninguém menos do que o presidente. Me permita te interromper? Vamos para o Nilson Clava, lá em Brasília. Fala, Nilson. Não. Vamos falar sério. Valeu. Pois é, Marcelo, estava olhando aqui no plenário, acabou de abrir o painel. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, abriu o painel de votação. Isso significa que durante a orientação dos líderes, os deputados já podem ir registrando os seus votos. Vamos dar uma olhada também, além da questão dos votos, claro que é importante a gente saber do resultado final, mas é importante também observar o comportamento de cada um dos partidos. Porque eu lembro aqui que no início dessa discussão do voto impresso, 11 partidos tiraram um posicionamento oficial contra o voto impresso, entre os partidos progressistas de Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, PL de Flávia Arruda, ministra da Secretaria de Governo, Republicanos de João Roma, ministro da Cidadania. Então, esses partidos governistas tiraram um posicionamento que era contra o voto impresso. Chegou a comissão especial, eles mudaram um pouco, deixaram ali integrantes que votaram pelo voto impresso, né? Fizeram uma sinalização para o governo. Mas vamos dar uma olhada qual que vai ser a orientação desses partidos, porque sem dúvida alguma a pressão do governo foi grande, e depois a votação final, o quórum, enfim, qual que vai ser o tamanho dessa votação aqui no plenário da Câmara dos Deputados. A gente vai acompanhando tudo ao vivo aqui na Globo News. Por enquanto, 2 partidos orientaram, estou acompanhando juntamente com vocês, e são partidos previsíveis. O PSL orientou sim, que é da base governista, tem os parlamentares bolsonaristas, inclusive a Bia Kicis, que propôs esse projeto, e o PT, que, claro, orientou não, o partido da oposição. Então, os 2 maiores partidos começaram a orientação. Agora, olha só o quórum de votação. Já são 230 parlamentares que votaram nesse instante na Câmara. Já subiu, Marcelo, aqui o número vai subindo muito rapidamente, 290 parlamentares já votaram. Quer dizer, a maioria da Câmara dos Deputados já colocou sua posição, já votou. Vamos ver quanto cresce esse quórum também de votação, se vai ter muita abstenção, se não vai ter abstenção, e acompanhar essas orientações dos partidos. Por enquanto, então, PSL orientando sim, PT orientando não, o que era previsível, como a gente colocou aqui, partidos com posição muito definida com relação ao governo. A curiosidade é para saber os partidos mais próximos ao governo, do chamado Centrão, como é que vão se comportar nessa tese específica, nesse tema específico, que a gente sabe que o posicionamento inicial deles foi contra esse voto impresso. Olha só, PL orientou não. Esse é um ponto importante. O PL, um partido mais ligado ao governo, tem a ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, e orientou não. Acabou de atualizar aqui para a gente, assim como o PT, PL também orientando não. O governo precisa conseguir ao menos 308 votos, o que é considerado remotíssima essa chance. O próprio líder do governo falando que chega a 220 votos por aí, mas não aos 308. Os líderes admitem que o governo conseguiu reverter alguns votos. Eles me disseram aqui agora, um líder, que até a semana passada o governo teria 150 votos e que a pressão surtiu um efeito e o governo deve ter mais de 200 votos aqui no plenário, mas não o suficiente para chegar aos 308 votos, e a gente segue acompanhando essa orientação de bancada. O PL orientou não, e olha, mais um partido da base, partido de Ciro Nogueira, Marcelo, todo mundo com curiosidade para saber como é que vai se posicionar, liberou a bancada. Então, nem o progressista do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, tomou uma posição favorável à tese do governo. Decidiu, então, liberar a bancada, o progressista, e o PL decidiu votar não, orientar a bancada a votar não contra a posição defendida pelo presidente da República. A atualização de votos aqui, a gente já tem 398 deputados votando nesse instante aqui no plenário, uma votação que caminha então rapidamente por aqui. O próximo partido que a gente vai ver orientação é o PSD,
o PSD, que tem uma posição mais clara, deve ser contrária também ao voto impresso, e os partidos vão colocando aos poucos esse posicionamento. Até essa semana ali, 15 partidos já sinalizaram que seriam contrários a essa tese do voto impresso, defendendo abertamente a segurança da urna eletrônica, até porque essa urna está aí há diversas eleições e não houve ninguém que comprovasse fraude na urna. Pelo contrário, a urna vem aprimorando todo o processo de auditagem e tem essa auditagem em todo o processo de votação. Isso é muito claro para o Tribunal Superior Eleitoral e, inclusive, tivemos esse parecer técnico do Tribunal de Contas da União, que será levado amanhã a plenário pelo ministro Bruno Dantas. Mas vamos dar uma olhada aqui na votação, que vem crescendo ao vivo, aqui a gente acompanhando na Globo News, e já vimos esses dois posicionamentos de partidos governistas. O progressista decidindo liberar a bancada, não se posicionou nem favoravelmente nem contra o governo, e o PL no sentido de votar não, e acabou aqui mais um voto de um partido, mais uma orientação, voto não, porque cada deputado volta ali de acordo com a sua convicção, apesar dessa orientação, como a Mônica até chamou a atenção, isso mudou bastante, né, nos últimos anos, mas o PSD de Gilberto Kassab votando não, também ao voto impresso, ou seja, contrário ao que defende o governo. Mais um partido, o MDB, acaba também de orientar não. Então, os principais partidos aí, a gente pode falar alguns do centrão, outros de centro, decidindo pelo voto não. Até agora, o único partido a votar sim, a orientar sim, foi o PSL, que inclusive liderou, por meio do deputado Vitor Hugo, uma tentativa de obstrução, de adiar essa votação no plenário aqui da Câmara dos Deputados. E a gente tem o avanço dessa votação, aqui está atualizando já esse número de votos no plenário, 422 votos, quer dizer, a gente estava acompanhando aqui no plenário as últimas votações de requerimentos que chegaram ali a 355 votos, a gente atento a esse percentual de obstrução, e agora esse quórum já passou o que a gente viu nos requerimentos, né? Olha só, a gente tem essa quantidade já superior a 400 votos nesse instante aqui no plenário da Câmara dos Deputados, com a orientação de diversos partidos, na sua maioria contrários ao voto impresso. Agora são 428 parlamentares que votaram. E essa é a orientação por parte dos partidos, majoritariamente não. Nilson. Vimos aqui, quem orientou não até agora? Temos o PL, o MDB, o PSD e outros partidos aqui, inclusive chama atenção especialmente ao PL da base. Marcelo, pode falar. Nilson, então vamos só lembrar, porque na outra votação que a gente teve para acabar a discussão, foram 355 parlamentares votando. Agora a gente vê então que já tem muito mais parlamentar presente no plenário, o quórum já estaria em 500 e já passam de 430 e tantos que já votaram nesse momento. Você viu um aumento realmente? O pessoal começou a chegar para o plenário? Sim, Marcelo, mas você sabe, Marcelo, que a gente não vê aumento no volume dos parlamentares aqui. Almir, você consegue mostrar ali, eu não sei se a gente consegue mostrar um pouquinho do plenário, pedi para o Almir mostrar para vocês, que não está tão cheio não, viu, Marcelo? No dia de votação importante a gente encontraria esse plenário muito mais cheio. Por que isso? Porque a votação é o semipresencial, por conta da pandemia, muitos parlamentares estão votando por aplicativo. Então não tem toda aquela movimentação, volume de gente chegando, como nós estávamos acostumados aqui em Brasília nesse tipo de votação, claro, por conta da pandemia e desse sistema semipresencial. E Marcelo, enquanto você falava sobre essa questão do quórum, que é importante realmente a gente ficar de olho, porque já é maior, evidentemente, do que nos requerimentos anteriores que nós observamos, e temos que ficar de olho, sem dúvida alguma, no percentual de abstenção dos parlamentares que decidiram ou faltar ou não se posicionar com relação a esse tema. Tem o posicionamento também de um outro partido importante, o Republicanos. Republicanos, esse sim, orientou pelo voto impresso. Então, até agora, o PSL e o Republicanos, com esse posicionamento pelo voto impresso, e os outros partidos, majoritariamente, que nós citamos aqui, contrários, e destacando o Progressista. Progressista, partido de Ciro Nogueira, partido também de Arthur Lira, que decidiu pela liberação da bancada. Eu ouvi até de alguns líderes o seguinte, que haveria trabalho para deixar meia bancada, para não ter problema nem com o governo e nem ter problema também com
os que são contrários a esse voto impresso. E agora a votação já subiu mais ainda, Marcelo. Você perguntou dessa questão, 436 parlamentares e crescendo esse número de deputados registrando o seu voto, como eu esclareci aqui, pode ser um voto presencial ou pode ser um voto pelo aplicativo, que é por onde nós também estamos acompanhando essa votação. Inclusive, Marcelo, você que acompanha muito Brasília, é diferente essa experiência para a gente, porque normalmente a gente estaria lá dentro, na galeria, acompanhando, sentindo também o clima da votação, acompanhando pelo painel, e nós também estamos aqui nesse aplicativo da Câmara dos Deputados, acompanhando essa evolução dos votos, quer dizer, todo mundo se adaptando por conta desse novo momento, né? Mas estamos caminhando para o fim dessa votação e já tendo de olho ali o posicionamento desses partidos. O governo que trabalhou para reduzir o tamanho dessa derrota no plenário da Câmara dos Deputados e diante dessa reversão de votos pelo governo, o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu com líderes aqui e atuou para que houvesse um posicionamento dos parlamentares contrários ao voto impresso, porque o presidente da Câmara, como deixou claro no seu discurso da sexta-feira, quer encerrar essa discussão nesse momento, no plenário da Câmara dos Deputados, pôr então um fim a essa discussão que foi utilizada pelo presidente da República para protagonizar diversos embates que nós vimos e observamos nos últimos dias e nas últimas semanas. Marcelo, mas evolui ainda essa votação no plenário da Câmara dos Deputados, com esses posicionamentos já caminhando para o fim. São 513 os deputados, vamos dar uma olhada em quantos não votarão. Ô Nilson, a gente está vendo ali essa orientação final, né? Ô Milton, eu vou pedir um favor para você para ficar com a imagem lá do plenário para a gente, isso. Não precisa mostrar eu, Nilson, não, que a gente já aparece demais. A gente está preocupado com o que está acontecendo lá na Câmara. Ô Nilson, a gente está vendo esse encaminhamento. Vamos explicar para quem está... Orientação final, perdão. Vamos explicar para quem está em casa. É preciso que todos os partidos orientem para encerrar a votação ou se o número lá já tiver alcançado os presentes votados, o presidente da Câmara pode anunciar o resultado. Como é que isso acontece aí, regimentalmente falando? Não vamos ajudar a criar narrativa para que Bolsonaro e sua horda... Olha, Marcelo, geralmente espera-se, né? O presidente da Câmara, até uma questão da liturgia aí desse processo de votação, claro, espera que os líderes coloquem o posicionamento das suas bancadas, a não ser que haja ausência do líder ali, alguma coisa nesse sentido, mas geralmente sim, espera todo esse processo de orientação, é um direito dos líderes partidários nesse processo legislativo e após isso há o encerramento da votação, mas até uma forma de adiantar esse processo, foi decidido aqui no regimento interno da Câmara dos Deputados que logo após o primeiro líder fazer a sua orientação, aí já tem o início do processo de votação. É isso que a gente está observando agora, né? Enquanto há orientação, os parlamentares já vão registrando os seus votos ali no painel. De uma forma diferente dessa vez, repito aqui, que é a questão do semipresencial, por isso a gente não está vendo todo esse movimento aqui no plenário da Câmara dos Deputados, mas já com esse registro de votos, Marcelo. A gente observa aqui durante todo o dia o movimento que foi feito pelo governo, os parlamentares descrevendo ali a pressão que sofrem nos aplicativos de mensagem pelo celular, muitas mensagens, eles dizem que receberam de pressão por parte do governo, também receberam ali muita mensagem, muita pressão por parte daquelas bancadas temáticas aqui. O governo recorreu a essas bancadas, a esses líderes ligados tanto ao voto evangélico quanto também ao voto do agro, né, do agronegócio, para tentar pressionar as bancadas e os parlamentares e para ter uma derrota que fosse considerada uma derrota menos pior por parte do governo aqui, porque não só a derrota, mas sim o tamanho dela é considerada importante pelo governo, porque na comissão o governo usou ali o argumento e a justificativa de que os líderes podem substituir integrantes da comissão e no plenário não, o plenário todo deputado tem direito de votar, independentemente do seu posicionamento e até independentemente dessa orientação de bancada. Então, é claro que a orientação tem um peso, mas o governo agora trabalha para que esse placar não seja tão ruim. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, me disse que pode chegar ali a 220 votos. Essa é a expectativa dele, cerca de 220. Eu vi outros governistas dizendo que poderia ser um pouco mais, mas todos admitindo que é impossível o governo chegar aos 308 votos, que é o quórum para
para mudar a Constituição, né, Marcelo? Por que é um quórum tão alto? Porque você está mudando a Constituição. Se fosse só para mudar alguma lei infraconstitucional, você precisa de uma maioria simples aqui no plenário, mas essa proposta muda a Constituição. Então, por isso, a necessidade desse quórum maior e de uma votação que não é nem em um turno, é uma votação em 2 turnos. É claro, se houver a derrota no primeiro turno, que é considerada provável, não tem a oportunidade desse segundo turno. E mesmo que esse processo passasse pela Câmara dos Deputados, no Senado a sinalização também já é muito clara do próprio presidente da Casa, o senador Rodrigo Pacheco, contrário a essa questão. Então, vamos colocar e acompanhar esse número que vocês estão observando com a gente, evoluindo aí, o número do painel de votações, o número com a orientação de bancada e o número também dos votos já dados pelos parlamentares, nos aproximando do fim, né, Marcelo? Com certeza, Nilson. E vamos só explicar, então, a Mônica até passou por isso mais cedo, Nilson, que se o governo não alcançar, porque a proposta é da deputada Bia Kicis, né? Sabemos do apoio do presidente Jair Bolsonaro, se não alcançar esses 308 votos, isso tem o que o Camarote chamou, né, ultimamente aí de enterro de luxo. Quer dizer, se fosse aprovado, né, se for aprovado, aí tem um segundo turno. Mas se houver uma rejeição, morre aí, nesse ponto. É isso, Nilson? Oi, deputada. Eu pedi o tempo de líder, mas eu vou concluir. Exatamente, Marcelo, exatamente. O governo está preocupado com isso, porque os 308, como eu disse aqui, é praticamente impossível na avaliação dos líderes de que o governo alcance, inclusive do próprio líder do governo. Então, o importante é saber agora quantos votos o governo vai conseguir virar, qual é o placar que o governo vai conseguir aqui. E os parlamentares consideram isso importante também para saber qual será a reação do presidente da República. A gente fala que essa, segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, é a etapa final, o capítulo final dessa história, mas os parlamentares me disseram o seguinte: o capítulo final vai ser a reação do presidente da República, porque Arthur Lira teve uma conversa dura com o presidente Jair Bolsonaro na sexta-feira, uma conversa na qual ele colocou que faria esse gesto ao presidente de trazer a votação para o plenário, e foi um gesto, Marcelo, que apesar de agradar o Planalto, não agradou os parlamentares, porque os parlamentares disseram que ficaram muito vulneráveis nessa votação, porque acreditavam que poderia ter sido resolvido lá na comissão e não trazer aqui toda essa pressão para o colo dos deputados, no plenário da Câmara dos Deputados. Mesmo assim, o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu fazer esse gesto ao Palácio do Planalto, mas ao mesmo tempo cobrou do presidente da República um compromisso. O compromisso de que o presidente aceitaria o resultado dessa votação, independentemente de qual fosse. O próprio presidente da Câmara admite ali que o governo não tinha votos para conseguir essa aprovação. O presidente da República também, Jair Bolsonaro, admitiu que não tem essa quantidade de votos. Então, o presidente da Câmara fez e tirou do presidente da República, segundo ele próprio, esse compromisso de aceitar o resultado, de não questionar o plenário da Câmara, que é soberano, e de encerrar essa discussão. Mas a grande questão, o grande ponto de interrogação que fica, segundo os parlamentares, é saber qual será o posicionamento do presidente. Porque Arthur Lira foi duro ao dizer também e ao sinalizar para os seus interlocutores que, caso o presidente não respeite essa decisão do plenário da Câmara, como se comprometeu com Arthur Lira, poderia perder o apoio do presidente da Câmara, que hoje é o principal fiador do governo, aqui é considerado o grande apoiador do governo na Câmara dos Deputados. No Senado, o governo enfrenta muito mais dificuldades, e aqui na Câmara dos Deputados, com esse apoio de Arthur Lira e dos partidos também do Centrão, o governo costuma ter uma previsibilidade maior nas votações. Até por isso, quando fez a substituição do ministro da Casa Civil, o presidente disse que precisaria colocar um senador, né, e não colocar um deputado, para tentar resolver a situação no Senado, onde a base está bem mais desorganizada do que aqui a Câmara dos Deputados. E claro que tudo que o presidente não quer é perder o apoio do presidente da Câmara dos Deputados. Por isso, essa é a expectativa. Em alguns pontos, primeiro, a votação em si. Segundo, dar uma olhada como é que vão se comportar todos os partidos, inclusive da base do governo, diante dessa mudança que foi feita no Ministério da Casa Civil, com a aproximação do progressista. O PL já tinha um espaço com a ministra Flávia Arruda, o Republicanos também, com o ministro da Cidadania, João Roma, e dar uma olhada em qual será o comportamento do presidente da República diante do resultado de logo mais, que deve estar para sair encaminhando para o fim essa votação por aqui, Marcelo.
Vamos explicar então, né, Nilson, para quem está acompanhando a gente, que momento a gente está ali, se você chegou agora. A gente teve toda a discussão, se encerrou a discussão, se abriu para as orientações, encaminhamentos e nesse momento já é a fase final. Cada uma das bancadas, né, dos partidos está indicando ali como se deve votar e a partir daí é a reta final. Em alguns minutos a gente já deve ter, inclusive, o placar. A gente viu o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, chamando cada um dos partidos e como o Nilson nos explicava, cada partido fala se você vota a favor ou contrário do que está sendo discutido e no final, né, se ouve todos os partidos, até para ser democrático, mais do que nunca, ainda mais num ambiente como esse, no final, então, aí a gente tem a divulgação do resultado. Então, a gente já está nessa fase final. Daqui a pouco, ali, em alguns minutos, essa expectativa que o presidente da Câmara anuncie o resultado. Obviamente que já a gente vai ter o placar na sua tela e assim que sair esse resultado, a gente vai trazer para você. Você sabe, Nilson, que essa discussão está tão em alta que até o site da Câmara dos Deputados, que mostra o placar, os encaminhamentos, caiu de uns 10 minutinhos para cá. Está difícil acessar aqui e ver como é que está a movimentação, porque ele informa em tempo real, né, Nilson? O Marcelo, eu ia até me socorrer a você, eu ia falar isso agora para você, porque o aplicativo aqui, realmente, o número de acessos deve estar sendo enorme e ele parou de atualizar essa orientação de bancada e a evolução, né, do número de votos. Eu ia até me socorrer em você para perguntar se você está tendo acesso por aí, nessa transmissão, ao painel da Câmara dos Deputados, porque a última atualização que nós tivemos por aqui já avançava ali mais de 440 votos, são 513 parlamentares, então já, claro, caminhava para o fim e a gente já tinha passado pelas maiores bancadas, tínhamos passado pelo PT, pelo PSL, pelo MDB, pelo PSD, pelo Progressista, pelo PL, pelo Republicanos, então imagino que já esteja caminhando para o fim dessas orientações e também das votações, mas essa expectativa pela votação é tão grande que realmente, assim como você, aqui no aplicativo pelo qual nós temos acesso à evolução dos votos, também no meu caso está parado, mas eu já tenho informação que faltam 10 líderes. Então tem um caminhozinho ainda, mais uns 10 minutinhos até sair essa votação, porque cada líder deve tomar um tempo ali de pelo menos 1 minuto, né, Marcelo, para fazer essa orientação de bancada, como é de praxe, e aí sim teremos e caminharemos para o final dessa votação. Lembrando que o governo, por ser proposta de emenda à Constituição, precisa dos 308 votos. Esse é o quórum, esse é o número a ser alcançado pelo governo, mas como dissemos aqui, o próprio governo admitindo que não tem essa quantidade de votos, mas querendo colocar um posicionamento ali num placar que não seja tão distante, né, daqueles favoráveis e daqueles contrários, que não seja uma derrota tão acachapante. Então é para isso que o governo trabalhou ao longo de todo o dia, para tentar reverter essa situação com a pressão, porque você também sabe, Marcelo, que aqui em Brasília vai mudando, né? A gente fala que são fotografias que nós temos ao longo do dia. E você vai conversando com um líder, com outro líder, apurando como é que está o clima do plenário. Um líder até me falou, olha, Nilson, fica difícil saber o clima do plenário, porque a votação é semipresencial, então fica difícil tirar o termômetro ali, saber como é que os parlamentares vão se comportar numa votação como essa, porque você tem a orientação da bancada, mas você tem o comportamento dos deputados, que tem algumas votações, principalmente aquelas que tratam de questões eleitorais, Marcelo, muitas das vezes as orientações não são respeitadas. A gente vê muito isso na discussão que nós estamos tendo aqui de sistema eleitoral, os líderes e os presidentes de partido defendendo uma linha e os parlamentares preocupados com a própria eleição defendendo outra. Então isso não é incomum da gente observar aqui no plenário da Câmara dos Deputados, não. Mas o fato é que os líderes têm esse papel importante da orientação e o termômetro que a gente tirou ao longo do dia foi o seguinte, até a semana passada os parlamentares diziam, olha, as sucessivas declarações do presidente, os embates do presidente, eram como se fosse uma pá de cal a essa proposta que ele defendia. Então contavam ali que o governo teria no máximo 150 votos. Essa semana começou, essa semana não, diria hoje, a mudar um pouco essa situação, o governo revertendo alguns votos por conta da pressão de última hora. Pressão dos evangélicos, do agro, da bancada temática, pressão principalmente sofrida pelos parlamentares na rede social. E a gente sabe que a eleição está logo ali no ano que vem, então eles são, às vezes, os deputados muito suscetíveis a esse tipo de pressão. E aí, diante disso, houve uma atuação dos líderes partidários, inclusive do próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, que é um dos principais interessados em encerrar esse debate ainda nesse momento, para
que haja, justamente como ele falou, uma priorização de outras pautas. A Câmara dos Deputados está discutindo reforma tributária, tem a reforma administrativa sendo discutida também. O Senado Federal tem outra proposta de reforma tributária, quer dizer, a discussão da pandemia, a importância da vacinação, os próximos passos para conter os impactos sociais, os impactos na saúde pública. O Congresso tem uma pauta que é uma pauta ampla para essa discussão. Então, o próprio presidente da Câmara colocou ali que a discussão do voto impresso já foi longe demais e que há necessidade de se encerrar essa discussão. Por isso, ele pessoalmente ligou para os líderes, procurou para conversar e para tentar deixar claro o posicionamento ali para se encerrar esse debate no primeiro turno, agora na Câmara dos Deputados. É isso que a gente vai ver e observar se o presidente da República vai cumprir com o compromisso que fez ao presidente da Câmara de honrar e de respeitar esse resultado que sairá do plenário da Casa. Você falava ainda há pouco, Nilson, que faltavam ali 10 líderes para indicar a votação por bancada. A gente já viu, enquanto você falava, uns 3 ou 4 falarem e parece que o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele está seguindo o tempo ali de 1 minuto para cada um deles fazer justamente essa orientação. Por mais que a gente saiba que ela já não mude o resultado, porque mais de 450, mais ou menos, a última atualização que a gente teve, parlamentares já tinham votado. Então, é só para cumprir o protocolo, o regimento mesmo, e assim que o último deles falar, aí então a gente tem esse anúncio. Nilson, eu queria que você falasse, você estava falando há pouco que essa votação é um pouco diferente. Até explica, porque você está sempre dentro do plenário, né? E mostrando para a gente, lendo exatamente o que está acontecendo lá no painel. Por que hoje você não consegue estar lá dentro? Tudo por causa da pandemia. Até a imprensa está aí na porta, mas não está dentro do salão, do plenário. Eu passaria o tempo, deputado Daniel. Marcelo, a gente sempre faz o vivo aqui do Salão Verde, um pouco até mais distante do plenário. Vou mostrar, Almir, conseguimos mostrar lá, a gente sempre faz, até tem o Fabrício ali, que está gravando uma passagem, nosso colega, então a gente sempre costuma gravar dali, fazer as nossas entradas ao vivo. Agora, o que a gente fez? Como nós não estamos tendo acesso às galerias e nem ao plenário da Câmara dos Deputados, a gente decidiu vir para cá, para pertinho do plenário da Câmara dos Deputados, porque aqui é um lugar estratégico, Marcelo, para a gente. Olha só, daqui mesmo que pouco a gente consegue vislumbrar o movimento do plenário. E vocês podem observar que esvaziou, inclusive, do início das nossas entradas, do início do processo de votação. Olha lá, muitas cadeiras vazias, poucos parlamentares. É um cenário realmente bem diferente daquelas outras votações que nós estamos acostumados a acompanhar aqui na Câmara dos Deputados, né? Geralmente cheio, aquele centro da Câmara, do plenário da Câmara dos Deputados lotados, parlamentares trocando impressão, tirando temperatura, e agora é assim que a gente está acompanhando. E nós da imprensa ficamos na galeria acompanhando a evolução dos votos, acompanhando a evolução das orientações, e é importante observar a conversa ali no pé do ouvido, o parlamentar que conversou com o outro para saber como é que está o clima do plenário. Então realmente mudou. Eu estava falando com um deputado, até o deputado Aguinaldo Ribeiro do Progressista, ele falou: Nilson, fica difícil de tirar essa temperatura. Ele que sempre está ali no plenário conversando com diversos parlamentares das mais diferentes vertentes partidárias, ele sempre tem esse termômetro ali de como é que está aquela votação. E dessa vez ele mesmo me disse, fica difícil da gente saber para onde está caminhando por conta dessa nova realidade, né, Marcelo? Dessa votação semipresencial e com menos deputados aqui presentes no plenário da Câmara. E para a gente a realidade também é essa, né, de estar acompanhando essa votação, respeitando, claro, essas medidas restritivas de distanciamento importantes para evitar aglomeração dentro do plenário da Câmara, que é o local da votação, mas dando um jeito de acompanhar essa votação mesmo que de fora e tendo um pouquinho desse cenário para observar um pouco ali o plenário da Câmara dos Deputados. Mas a informação que eu recebi agora é de que faltam 7 líderes, então você foi bastante preciso ali, falando que tinha falado 10, 3 falaram, então agora mais 7 líderes para orientar. O presidente da Câmara, realmente Arthur Lira, dando esse tempo de 1 minuto para cada, e logo mais teremos esse resultado por aqui, então, Marcelo, porque está chegando ao fim. Obrigado, Nilson. Então, é isso que a gente está acompanhando. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele chama cada um dos deputados responsáveis pelas bancadas. Agora a gente vê o deputado Alexandre Padilha, do PT, que foi ministro dos governos petistas, orientando justamente a sua bancada. E logo depois, o Nilson falou que faltavam 6, né, com ele ali, então, possivelmente dentro de
alguns minutos, 6, 7 minutos, porque cada um aparentemente tem um minuto para falar, a gente vai ter o resultado. O que a gente já tinha de previsão, mais ou menos, né? Na primeira votação, para quebrar ali, para encerrar a discussão, foi um placar bem representativo, né? Que foram mais de 278 votos a 70 e poucos. Então, o governo perdeu essa batalha. Depois, a gente viu que 355 deputados já tinham feito essa votação. Aí se perguntou, tá, mas quantos tem lá dentro? Ó, a última atualização que nós vimos no site da Câmara dos Deputados, que depois acabou ficando congestionado, já tinham 500 parlamentares com o registro de presença. E até a gente conseguir dar uma olhada alguns minutos atrás, 450 já tinham votado. Mas, regimentalmente falando, é necessário que todos os líderes, né, os partidos, façam a sua orientação. Por isso que a gente está ouvindo cada um deles. Pelas contas do Nilson, deve faltar agora os 4 ou 5, cada um falando um minutinho e pouco. Depois que todos falarem, aí então o presidente Arthur Lira vai divulgar o resultado. Obviamente que já a gente mostra para você aquela imagem, né, que fica ali do placar para a gente saber qual foi a votação total, quantos votaram a favor, quantos votaram contra e quantos se abstiveram. E essa é uma tendência que o Nilson, a Mônica, o Camarote e a Flávia falaram para a gente, que a abstenção pode ser muito representativa. Nilson Clava, diga lá, por favor. E leve essa briga para as ruas. Não, Marcelo, uma cena agora curiosa. Um deputado chegou correndo aqui ao plenário e já registrou o voto. Vamos mostrar ali de novo, Almir? Acho que a gente consegue mostrar a mesa do parlamentar até levantada ali, que é onde eles colocam a digital e fazem a sua votação. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já chamando outros líderes para colocar a orientação das suas respectivas bancadas. Então, imagino que faltam ali 5 líderes para fazer essa orientação de bancada e, enfim, caminharmos para o fim dessa votação no plenário da Câmara dos Deputados. Vamos observar como é que vai ser esse painel final de votação. E agora quem está orientando é o Partido Rede. O Partido Rede é geralmente um dos últimos a orientar, o que significa, então, que estamos caminhando para o fim da votação no plenário da Câmara dos Deputados. Vamos observar essa taxa de abstenção, observar o volume desse placar, os votos favoráveis e os votos contrários, para saber se o governo conseguiu ali reduzir pelo menos o tamanho dessa derrota, né? E qual foi o tamanho dessa derrota, já que o próprio líder admitiu que é muito difícil chegar aos 308 votos. E, Marcelo, eu volto a chamar a atenção, porque a gente está tendo a orientação agora das bancadas para o mérito em si. E aí, claro que tem uma divisão, tem partidos orientando pelo sim, partidos orientando pelo não.